Você já pensou em mudar de vida? Acredito que sim, pois este é o desejo de milhões de pessoas. Mas a questão é que alguns desejam, outros trabalham pelo desejo da mudança. No vídeo desta ocasião, eu quero trazer algumas informações. Quem sabe pode ser as informações para a mudança da sua vida. Por esta razão, fique atento. Pega caneta e papel, se preciso for, toma nota, porque estas informações mudará, creio eu, a sua vida. Eu sou o Ed Queiroz e o assunto desta ocasião diz respeito ao seu interesse. Então fica comigo, fortalece a nossa amizade, deixa o like, divulgue, quem sabe, para um amigo que também está nesse desejo de mudança de vida como você, uma amiga, e com isso você vai poder ser também um agente abençoador na vida dela. Deixa seus comentários se for necessário e também deixa aí o seu like como forma de nos ajudar. Nós queremos falar nesta ocasião sobre um assunto de interesse de milhões de pessoas. É sobre a sua vinda para a América. E eu quero trabalhar aqui duas formas. As duas melhores formas para você vir para a América legalmente, passo a passo. Quero trabalhar essas duas formas. Claro que eu vou começar pela a mais fácil, aquela que nós poderíamos dizer a forma faça você mesmo. Eu fiz aqui tudo um apanhado de tudo que eu vou falar para que eu não esqueça, e eu trabalhei com muita seriedade nesses assuntos, levando em consideração a sua felicidade e o seu sucesso. Então, a primeira forma é faça você mesmo, onde você vai correr atrás. E eu quero dar aqui uma sequência de fatos dos quais você deve levar em consideração. Por isso, caneta e papel, a fim de que você possa tomar nota de tudo aquilo que você precisa fazer. Essas dicas vai fazer com que você agilize as coisas ao seu favor. Então vamos lá. Primeira dica. Você precisa definir com você mesmo, com muita clareza, a razão da sua vinda para a América. Por quê? Por que isso tem que estar bem definido em você? Porque essa definição clara na sua mente, no seu coração, quem sabe com a família, vai determinar a sua vida aqui. Então isso precisa estar muito bem definido na sua vida. Você precisa saber por que você vem para cá. Qual a razão, qual o objetivo que você vem para cá? Você está vindo para cá para quê? Para ganhar dinheiro? Você vai vir para cá, passar um tempo, ganhar dinheiro e mandar o dinheiro, levar o dinheiro para o Brasil e montar a sua vida lá? Essa é o seu objetivo? Esse é o seu foco? Essa é a sua meta? Então, você precisa determinar isso. Nós começamos por aí. Ou você tem como objetivo vir para cá, montar uma estrutura, viver aqui qualidade de vida para você e sua família. Você precisa ter uma dessas duas determinação ou outras muito bem clara. Por quê? Isso vai determinar todos os campos da sua vida, da sua vinda para cá. E nós vamos trabalhar isso aqui para você entender isso claramente. Essa definição ela vai determinar, por exemplo, em primeiro lugar, que tipo de visto você deve tirar. Porque se você sabe que você quer vir só para ganhar dinheiro, perfeito. Você pode tirar o visto comum, um visto mais fácil, um visto menos burocrático, que é o do visto de turismo, alcance de todos. Não tem tantas restrições, você precisa de ter vínculos fortes para falar sobre isso, mas é mais fácil. Agora, se a sua vinda para cá é para morar, criar uma estrutura de vida, uma carreira, uma história, aí você já precisa de outros tipos de visto,
visto de estudante, visto de trabalho, visto são vários, você vê lá para eu não perder muito tempo aqui, mas são vários vistos, e aí eu vou te dar uma dica aqui já de início. Determinou o foco da sua vinda para cá, vai para a internet, pesquise o máximo que você puder sobre os assuntos, porque eu estou te dando aqui o caminho da pedra, mas eu não estou te entregando tudo, porque são muitas coisas e o vídeo ficaria muito longo, e são esses métodos que eu passei por eles. Então estou falando de algo com experiência e com certeza com propriedade para a sua vida e também para quando chegar o momento da sua vinda. Então essa determinação de qual é a área, né, o que você quer, vai te ajudar muito para todos os passos seguintes aqui. Aqui nesse ponto, quando você determina a sua vinda para cá, você pode ter alguns cuidados que muitos têm tido problemas neles. Por exemplo, quando você decide vir, você já está ganhando nessa sua batalha a metade da guerra, porque você já está focado, você já tem uma determinação, você já sabe o que quer, você já sabe o que vai ser bom e o que não vai ser bom, o que você pode fazer mais em conta e o que você não precisa gastar exageradamente. Então é importante você saber disso. Só que muitos, por não saberem o que eles querem da América, vêm de qualquer maneira, às vezes tira o visto mais caro, às vezes o procedimento é mais burocrático porque não sabe o que quer. Elas simplesmente estão fazendo. Então essa é uma dica muito interessante para você. Só que tem cuidados. É aqui que entra o maior número de erros. Se você está fazendo você mesmo, nesse ponto do visto é onde muita gente tem os seus vistos negados, porque elas não estão calçadas das informações que elas precisam para o visto, para a entrevista do visto. Então é importante que você saiba a maneira de proceder de acordo com o visto que você vai tirar. É estudante, por exemplo, você vai vir para estudar, como é o meu caso, você precisa estar muito bem argumentado na hora da entrevista. Eu tentei a primeira vez, fui negado. Por um simples vacilo, por uma forma de expressão errada minha, eu fui negado. E eu percebi na hora. Tentei uma segunda vez, com uma possibilidade de 50% de dar errado. Mas graças a Deus deu certo, porque eu estudei mais, eu me preparei mais. Então fui aprovado, graças a Deus, e estou vivendo essa experiência hoje. Então é aqui onde muitas pessoas perdem o visto, porque elas não sabem como proceder diante da entrevista. Ela chega lá na entrevista para falar de um visto de estudante e ela fala de passeio, ela fala de trabalho, ela fala de coisas que não se deve falar. Por isso você deve estar muito bem consciente da sua entrevista, das suas respostas, do seu procedimento, da sua vestimenta, da sua aparência. São fatores que determinam muito para o que você quer. Você vai vir como estudante, você deve aparentar um estudante. Você vai vir como turista, a sua imagem já não é de um estudante. Então você precisa estar atento a esse detalhe, mas vai para o Google e pesquisa melhor essas questões, porque não dá para eu falar todas elas aqui, gastaríamos muito tempo. Quando você vem, você precisa de aqui um item muito importante, chamado vínculos. Os vínculos são coisas que te prendem no seu país de origem, de forma que o cônsul, quando olhar para você, quando fizer a entrevista para você,
e obtiver as respostas que ele tem, ele vai ver que tem assuntos, tem pendências, tem situações, tem vínculos que prendem você no país. Ele está te dando um visto, você vai vir para cá, para os Estados Unidos, mas os vínculos vão fazer com que você volte. Vou dizer algo aqui sem medo de errar. A América não quer abrir as portas para a vinda de imigrantes e permanência deles aqui. A América quer que você venha, traga dinheiro para cá, através do turismo, através, né, de toda uma série de entretenimento, e depois volte. Então, por isso que tem todo esse cuidado em relação aos vistos. E aí os vínculos vai te dar uma margem muito grande de você ser aprovado. Então, estudem sobre vínculos. Quais os melhores vínculos que poderão dar a você essa garantia de você ser aprovado no seu visto? O preparo para a entrevista é também um ponto muito importante. Como você pode se preparar para a entrevista? De acordo com o seu visto ou a pretensão, a definição que eu te fiz lá no início, você vai estudar em cima daquilo. Você pode fazer como eu fiz, ou pode usar o seu método, não sei. Eu preparei 2 anos para esse momento. Então, foi muito bem pensado, foi muito bem planejado, arquitetado e meticulosamente trabalhado. Eu fiz um apanhado de todas as perguntas que eu pesquisei e que eu imaginei que eles poderiam me perguntar para que eu pudesse responder. Então, eu escrevi várias laudas, várias folhas para eu estudar. E eu decorei, eu memorizei aquelas perguntas e as respostas. E foi numa destas respostas que eu dei errado, e embora eu tinha estudado ela, foi onde eu fui negado a primeira vez. E na segunda vez, novamente, me perguntaram sobre ela e eu lembrei e fiz a resposta certa e fui aprovado de imediato. Então você precisa estudar sobre a sua entrevista. Você não pode ir para lá pensando no trabalho, você não pode ir para lá com a cabeça voada. Você tem que ir focado. É aqui onde muita gente deixa de alcançar o seu objetivo. Ok, passando essa primeira fase, você foi aprovado, graças a Deus, muito bom, muito bom. E agora? O que você vai fazer? Nessa sequência de preparo, vem aqui um segundo item muito valioso, a escolha de onde você pretende morar. Por que é importante você definir isso? Primeiro, tem a ver com aquela primeira decisão sua, a razão da sua vinda para cá. Se você quer vir para cá para trabalho, você precisa definir a sua vida dentro do campo de trabalho, onde é que tem mais trabalho, aonde você vai ganhar melhor, aonde vai dar condição de você, de no futuro, quem sabe, montar o seu business, quem sabe você aprender profissões. Então você precisa estudar sobre isso. Você precisa alcançar essas respostas para que você defina para onde você vai. Você vai para um local onde tem neve ou você vai para um local onde o clima é semelhante ao do Brasil. Então você precisa definir isso. Por quê? Se você definir um local onde o clima é frio, você precisa estar atento a algumas questões que é muito valiosa. Preste atenção nisso. Algumas questões são muito valiosas. Primeiro, qual a data que você vai chegar aonde você pretende ir, se for um local frio? Essa é uma questão muito valiosa para poder se analisar. Por quê? Dependendo do período que você chegar do inverno, se for um período frio, você vai ter alguns problemas. Primeiro deles, a questão da adaptação. Vai ser um impacto. Nesse exato momento, nós estamos numa temperatura de 17 abaixo de zero. Então, por aí você percebe
como está frio. Depois vem uma outra questão. No inverno, o índice de emprego reduz bastante, porque várias áreas que atuam externo, elas precisam parar por causa dessa temperatura que eu estou dizendo. Então, o tempo da sua chegada aqui é importante. Quando você pretende chegar? Se for num local de clima frio. Se for em outro local, perfeito. Depois, há um item também muito valioso. Quando for o dia da sua entrevista, se o seu visto é um exemplo de turista, você não pode alegar que quer um visto de turismo para ir para uma cidade pequena, Framingham, por exemplo, que não é uma cidade turista. Você não pode querer um visto para um lugar onde não tem uma particularidade de vistos de turismo. Você precisa focar em mente. Pelo menos 2 ou 3 lugares você precisa ter em mente. Primeiro, Orlando, Disney. Só que tem que ser coerente. Às vezes você quer ir para Disney sendo você adulto, não tem criança. É incoerente. New York, Nova York. Ok, um local de turismo, é tido como a capital do mundo, então perfeito, um local de turismo. Ou você pode também escolher, não sei, você pode escolher Washington, que também é um local de turismo. Então você precisa deixar muito bem claro isso na sua mente. Isso precisa ser bem definido. Uma outra questão ainda dentro do preparo da sua vinda para cá, para a sua moradia, esse momento que você vai chegar. Você está indo para um local que tem emprego? Você tem que analisar isso, porque não adianta você ter todo um trabalho, toda uma luta para chegar aqui e você foi parar num lugar onde você não consegue trabalho. Então você precisa pesquisar sobre isso. Analise sobre isso e coloca isso como um dos pontos. Qual é o melhor momento do ano para você vir? É no início? É no meio? Aonde tem mais procura por trabalho? Aonde tem mais oferta de trabalho? Aonde tem condição de, se você for vir com criança, botar na escola? Enfim, são detalhes que você precisa analisar. Então, você precisa ficar atento a essa questão. Pois isso pode te ajudar quando você definir para onde você vai vir. Isso pode te ajudar com várias questões: trabalho, moradia, qualidade de vida. Então, todos esses assuntos você precisa estar muito bem atento a eles. Ok, definiu o visto, definiu para onde vai. Agora entra um outro item, o número 3, de muita importância. Meus queridos, não venha sem dinheiro. Mas eu não tenho. Se prepare. Porque a sua chegada aqui sem dinheiro vai dificultar muito a sua vinda para cá. Quanto você deve trazer de dinheiro? Muitas pessoas me perguntam isso. Existem duas situações. Para você que é solteiro e para você que é casado, para você que tem família. Para você que é solteiro tem um valor, ou pelo menos a ideia de um valor. E para você que é casado, tem família, é um outro valor. No mínimo, para você que é solteiro, no mínimo, você precisa trazer uns $4 mil. No mínimo. Porque você vai alugar uma casa, você vai ter que dar 2 meses. Você vai ter que comprar um carro, você vai gastar aí no mínimo, uns $2 mil para comprar um carro barato, um carro funcional, para você chegar aqui e começar a se locomover. Só um detalhe que eu quero dizer acerca do carro. Dependendo de onde você vai, você não tem necessidade de carro. Por exemplo, você vai para Nova York, você não tem necessidade de um carro, pelo menos imediatamente, porque tem meios de transportes. E é mais barato os transportes do que o carro, porque o carro você não tem aonde colocar. É um problema sério essa questão de estacionamento em grandes metrópoles.
Você vai vir para um local pequeno. Por exemplo, eu moro numa cidade, no estado de Massachusetts, onde você não tem transporte público. Aqui não tem metrô, aqui não tem trem, aqui não tem ônibus. Então, como se locomovem as pessoas que moram aqui? Carro. Elas têm que ter carro. Não é uma questão de luxo, não é uma questão de aparência, não é uma questão de status, é necessidade. Você tem que ter carro. A média de carro por família aqui nesse estado é de 2,5 carros por família, por necessidade, não é por status. Então você tem que ter, para vocês solteiros, no mínimo $4.000. Para você que tem família, no mínimo $6.000, no mínimo. Tem pessoas que vêm com valores menores, mas passam dificuldades. Tem pessoas que vêm com dinheiro da passagem, passam dificuldade. Avaliem vocês. Eu me preparei 2 anos, mas graças a Deus as coisas funcionaram muito bem e eu não me arrependo de ter esperado o tempo. Foi difícil, mas valeu a pena. Então é importante você estar atento a essas questões. Uma outra dica que eu também dou a vocês, muito valiosa, ao avaliar os seus vínculos, percebam que ao perceber que são fracos, né, que são vínculos assim de alto risco, que vai fazer com que você seja negado no seu visto, avalie melhor essa questão. Não arrisquem. Tem um inscrito no meu canal, uma mulher na verdade, que ela já tentou 7 vezes. E todas as vezes foram negadas. E todas as vezes que você vai tentando, você vai ficando manchado. Então você não vai... Essa pessoa, se não houver um outro tipo de interferência, de intervenção, ela não vai conseguir nunca o visto. Porque fica muito bem evidenciado que esse número de tentativa é porque ela quer entrar no país de qualquer forma. Então eles vão negar e negar. Então, se você percebe que os seus vínculos no seu país são fracos, não arrisque. É uma boa dica. Boa parte de quem não tem um vínculo forte são negados. Isso é uma questão assim, muito bem evidenciada. Uma outra questão que eu quero aqui levar em consideração para vocês é a segunda forma de você vir para os Estados Unidos. E ela pode não ser a mais barata, mas é a mais eficaz. Então a segunda forma é através de uma agência de intercâmbio. Muita gente tem conseguido entrar no país através de uma agência de intercâmbio. Essa, sem dúvida, é a melhor forma para quem não tem bons vínculos. E até mesmo quem tem vínculos, se tiver a possibilidade de arriscar através de uma agência de turismo, é muito melhor. É muito melhor, porque tem mais garantia do que você tentar faça você mesmo. Uma dica muito valiosa, eu já disse antes, né? Você que está fazendo você mesmo, você percebeu que não tem bons vínculos, você não tem uma boa estrutura, não arrisque, procura uma agência, porque dessa forma você vai ter um percentual de possibilidade muito maior do que tentando você mesmo. E aí entra uma grande questão, a escolha da melhor agência, uma agência brasileira ou uma agência americana. Qual das duas eu devo escolher? Bom, eu posso dar aqui uma dica geral e te dar uma indicação. Não tem problema por isso, até porque tem muitos me perguntando sobre isso. Se na sua cidade você conhece uma boa agência que quer mesmo te trazer para os Estados Unidos, e o número de pessoas que tentaram
meio dessa agência é um número bem acentuado, ela trouxe muitas pessoas, perfeito. Se você assim sente segurança, faça com ela. Mas cuidado, existem muitas agências, infelizmente, tudo na vida tem os pontos positivos e os negativos. Tem muitas agências que elas estão pensando em apenas pegar o seu dinheiro, porque você tem que dar um valor. Se eles não conseguirem, você vai perder aquele valor. Então, analise isso. O que é melhor? É uma agência brasileira, uma agência americana? Aí você vai chegar à sua conclusão e analisar sobre isso. Eu vou dar aqui a minha dica, que penso ser muito valiosa. Uma boa agência, ela tem uma responsabilidade muito grande com você. Primeiro, ela quem vai tirar o visto para você. É ela que vai comprar a passagem aérea para você. É ela que vai te acomodar no país. Então, só aí eu penso que você já tem uma grande vantagem. Você já tem 3 grandes assuntos da sua vida resolvidos. Você tem o visto, você tem a passagem aérea e você tem aonde morar. Só que você já ganha e muito nesse seu objetivo, nesse seu sonho. Então tudo isso faz parte desse pacote que essas agências oferecem. Uma boa agência te oferece isso. Então, diante dessas pretensões de vir por esse caminho ou por aquele, você precisa escolher o que é melhor e o que é mais sensato. Não adianta você escolher o mais barato se o mais barato não te dá uma garantia. Mas também, se você tem a opção de tirar o visto você mesmo, não tem necessidade de você pagar uma agência. Então, você que vai avaliar o seu quadro. Diante disso, você haverá de ter aí sucesso, se Deus quiser. E um terceiro item aqui que eu também quero mencionar, antes de eu te dar uma outra dica, você tem convicção de que é isso mesmo que você quer? Você quer vir para a América? Esse é seu desejo, esse é seu sonho, esse é a vontade do seu coração? Você tem clareza disso? Porque quando você define isso na sua vida, você está se imunizando de problemas que poderão surgir na sua vida. O primeiro dele é a saudade exagerada dos seus, a ausência do seu país, da sua terra natal, as dificuldades que você vai enfrentar aqui, clima, trabalho, você vira meio que um escravo, você tem que trabalhar todo dia, você trabalha por hora. Então, quanto mais hora você trabalha, mais você ganha. E aí você chega aqui, você descobre que existe uma opção de um padrão de vida muito grande para você. Então, você quer comprar aquilo, você quer comprar aquilo, você quer comprar aquilo, e você vira uma máquina humana trabalhando. Então, se você tiver muita convicção do que você quer, você vai filtrar. Você não vai ser uma pessoa, penso eu, que não vai ser uma pessoa de consumo exagerado. Você vai ter cautela, você vai cuidar da sua vida de lazer, você vai cuidar da sua família, você vai ter tempo para entretenimento, você vai ter tempo para trabalho, você vai ter tempo para você, porque você está definido. Ou, se você tem uma definição de que é isso mesmo que você quer, você veio para cá para ganhar dinheiro, você veio para cá para mudar a sua vida no Brasil, você vai estar abrindo mão do seu tempo, você vai estar abrindo mão de boa parte da sua família, você vai estar abrindo mão de boa parte de lazer e entretenimento. Você está consciente disso. Você está consciente que está longe da sua família, está longe de todos, mas é por um tempo determinado. Então isso vai te dar força. Não, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, vai dar certo. E isso também é importante quando você está determinado, porque você vai correr atrás, você vai lutar, você vai insistir, você vai pelejar até o último instante, sem deixar os problemas, dificuldade te impedir. Pague o preço, se é isso que você quer, corra atrás, insista, não desista, não deixe comentar das outras pessoas
atrapalhar você. Vá em frente, não aceita um não como resposta final, insista, peleje, pois vai dar certo. A dica que eu quero te dar é de uma agência, de uma pessoa que eu conheço aqui, que se tornou uma grande amiga minha. Fiz um trabalho na casa dela e fiz um banheiro na casa dela e me tornei um grande amigo dela, e ela uma grande amiga minha. Ela tem uma agência e ela traz pessoas do mundo todo. É uma pessoa extraordinária. Vou deixar os contatos dela aqui na playlist, no final do vídeo. E você, as redes sociais dela, você pode fazer um contato, se for o seu interesse, analisar, pensar, pesquisar, quem sabe, tá bom? Então, esse foi mais um vídeo. Fica aqui um forte abraço do Ed Queiroz. Divulgue para quem você sabe que também está nessa mesma luta que você, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e até uma próxima oportunidade, se papai assim nos permitir, e que ele te ajude na sua peleja, na sua luta e na sua vinda para esse país. Fiquem com Deus.